Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Pai Santo, querido, te louvamos, te bendizemos, obrigado pela tua presença, que teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Obrigado por essa manhã, que o Senhor venha guiar realmente os nossos passos, nos levar além da letra, para que possamos entender os teus mistérios. Nós colocamos a nossa mente à tua disposição, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Pessoal, vamos ler alguns versículos. Versículo 1, tá? Capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino, com o trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, ou onix, né? Engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, gente, só deixando vocês cientes, mais uma vez, de que a linguagem desse tipo de livro é uma linguagem técnica, né? Principalmente agora no final, porque a gente tem que entender o porquê das coisas, né? O propósito desse livro. E realmente a obra foi feita. E agora a gente vê a prestação de conta, que Moisés ele fez análise e viu que tudo foi feito conforme Deus mandou, né? É uma obra que tem ali o projeto, tem a execução, depois tem a vistoria. Assim, a gente vê a precisão dos detalhes aqui, e às vezes a gente se questiona, fala, mas por que tem tantos detalhes, né? Igual uma irmã falou comigo assim, ô pastor, é meio, como é que ela usou o termo, exaustivo, né? O estudo de Êxodo é bem exaustivo, porque trata-se de um documento, né? É um documento minucioso. Se você pegar aí qualquer documento técnico de um profissional, quem não é do ramo vai achar exaustivo, né? Como eu disse para vocês, você pegar um processo de não sei quantas páginas aí para ler, você fala, meu Deus do céu, tem como pular esse negócio, não? Mas para quem está envolvido com o projeto, essas informações são importantíssimas, entendeu? Então, esses detalhes aqui eram necessários para os profissionais que iriam fazer a obra, porque depois Moisés estava encarregado de ver se essa obra foi feita como Deus mandou. Porque se fizesse de forma errada, não era simplesmente como você pede um pedreiro para rebocar uma parede e ele faz ela torta, não. Isso aqui, você tinha implicações espirituais.
era entendido que se você não fizesse as coisas do jeito que Deus mandou, você teria consequências espirituais. Isso soava como desobediência, entendeu? Para o mundo espiritual. E é verdade, né? Quando a gente recebe a instrução para fazer alguma coisa, a gente faz de forma diferente, esse é um ato de desobediência mesmo. Então isso tinha um efeito muito perigoso, né? A gente vê lá o próprio Moisés, ele não entrou na Terra Prometida por causa de um detalhe, que a gente acha que é um detalhe fútil, né? Ah, poxa vida, o povo de Israel cometeu tanto pecado, né, grave, só porque o Moisés, Deus falou para ele falar para a rocha, ele foi lá e bateu na rocha, né? Deixar o homem, depois de tantos anos, né, andando pelo deserto com o povo, um libertador, 40 anos, né, andando, aí não entra na Terra Prometida. Puxa vida, Deus também, né, podia ter elevado. Não, mas é porque aquilo para Moisés tinha um significado, porque a relação dele com Deus era uma relação totalmente diferente da relação das pessoas com Deus. Então, Moisés era um homem muito íntimo de Deus e Deus revelava coisas para Moisés que não revelava para o povo. Moisés tinha experiências espirituais que o povo não tinha. Então, quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto maior o nível de revelação que você tem, maior a sua responsabilidade espiritual. Você, por exemplo, um pastor, um erro de um pastor é muito mais grave que um erro de uma ovelha. Você comete o mesmo pecado. Então, o pecado que eu cometo e o pecado que você comete tem reflexo no mundo espiritual diferente, né? Para você, o pecado pode ser aí um copo d'água, né? Mas para mim pode ser uma tempestade. Então, para Moisés se tornou uma tempestade por causa do nível de relacionamento. Por isso que Paulo, na experiência que ele teve no terceiro céu, ele disse que ele viu coisas inefáveis que a homem nenhum, né? Não é lícito nem falar. Ele falou, não é lícito assim. Ele falou, não posso nem falar para vocês, que é uma coisa que Deus deu para mim. É isso que a gente precisa entender, né? Então, quando se entende, eu posso errar num projeto arquitetônico, mas o arquiteto não. O arquiteto não pode errar, né? Se eu interpretar um projeto arquitetônico errado, é uma coisa. A Bárbara interpretar é outra coisa. Entendeu? É diferente essas coisas. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, isso aqui é um documento, a gente tem que estar estudando com seriedade, não como crentes preguiçosos, né, que gostam de igreja só de movimento, né, gosta das coisas superficiais. Por isso que a maioria das pessoas em igreja são pessoas vazias, inconsistentes, porque tem dificuldade de entender realmente os fundamentos bíblicos, certo? Estuda o que quer, né? O que é gostoso, vamos fazer o que é gostoso. Mas a gente tem responsabilidade, tem que estudar o que tem que ser estudado, porque tem algo importante dentro disso para a gente aprender. Às vezes você não tem 1 milhão de lições, mas você tem 1 ou 2 lições que já é suficiente. A lição que a gente tem aqui é que a gente está tratando com Deus, que é um Deus detalhista. Ele leva em consideração qualquer coisinha. É o Deus dos pequenos detalhes. Ah, eu fiz isso aqui, não tem nada a ver. Para esse Deus das Escrituras, esse pouquinho aí tem tudo a ver. Esse minutinho seu aí, que você acha que não é importante para ele, tem importância. É isso que esse estudo está dizendo para a gente, né? E isso explica porque que muitos crentes têm uma vida embaçada, porque não sabem viver sob princípios, certo? A gente não vai conseguir viver debaixo de princípios 100%. Mas quanto melhor você viver debaixo dos princípios, mais vida você vai ter, mais bênção você vai ter, mais prosperidade você vai ter. Isso é proporcional, sempre proporcional. Não existe esse papo de dizer assim, mas eu tenho uma vida certinha e Deus está fazendo isso comigo. Isso não existe, tira isso da cabeça de vocês, certo? Apaga isso da cabeça de vocês, de achar que vocês têm uma vida certinha e Deus está botando vocês na prova, certo? Não existe prova sem um fundamento. Não existe prova sem fundamento. Crente tem essa mania de falar assim, poxa, eu sou uma pessoa tadinha da irmãzinha Maria, tão boazinha, né? Uma mulherzinha de Deus, mas está numa vida dos infernos, ela vive, tadinha, né? Vamos orar por ela. Nós não temos esse conceito? Mas quando a gente trata de justiça, isso não cabe no mundo de Deus. Essa fala assim que a gente gosta de dizer, que o irmãozinho é bonzinho, tadinho do pastorzinho lá, né? Um homem de Deus daquele, rapaz, passa uma tribulação com o menino dele.
né? Ah, o menino dele fumou maconha, matou os outros. Não tem isso. Não existe isso. Não existe isso, definitivamente, porque a gente não está lidando com um ser que é injusto. Nós estamos lidando com um ser que é altamente justo. A base do trono de Deus é a justiça. Então Deus não faz nada que não seja justo. Ah, pastor, quanto na Bíblia me mostra quem tem na Bíblia aí. O único justo que padeceu sem culpa foi Jesus. É o único. Ok? Procura aí onde vocês quiserem. Qualquer justo na Bíblia que vocês vão achar, vocês vão procurar o justo na Bíblia que padeceu sem culpa. Vocês vão achar? Vocês vão dar o exemplo ridículo do Jó, não, né? Vocês gostam de dar esse exemplo, né? Não, mas o Jó é um cara que não tinha culpa. Mais culpa do que você imagina. Mais culpa do que você imagina o Jó tinha. Moisés, então, pelo amor de Deus. Davi não se fala. Você sabe por que no livro de Josué, vocês vão estudar, vocês não vão encontrar nenhum tipo de erro de Josué? Por que você não vai encontrar erro do Josué? Vocês vão ver que Josué sempre foi um herói. Os erros de Josué não foram registrados. Mas ele cometeu erros, que ele é gente. Mas por que os erros de Josué não foram registrados? O que vocês acham? Porque ele é a tipologia de Cristo. Josué, o nome Josué é o nome de Jesus. Ele é uma tipologia de Cristo, é por isso. Por isso que ele aparece na Bíblia sem defeito. Mas ele era um homem de defeito, mas que a Bíblia não registra os defeitos dele, porque ele é a tipologia de Cristo. Certo? E você vai ver que ele é o cara que vai pegar o povo e vai fazer o povo entrar em Canaã. Porque Cristo é esse que leva a gente para dentro da cidade celestial. Josué é esse cara. Por isso que ele não... Então você imagina a grandeza do estudo de Josué, o que é, né? Aquilo ali é a figura de Cristo, né? E algumas partes da vida de José também é a tipologia de Cristo. Apesar de que José era um cara complicado, né? Você vê, José, ele começa com um fofoqueiro, igual o Diniz, né? Já começa entregando os irmãos. Mas essas coisas, né? A gente, mas inocente. Não é. Não existe inocência. Não existe inocência. Quando a gente sofre algum dano, consequência de alguma coisa. Certo? Consequência de alguma coisa. Só que a gente não quer procurar, né? Mas é isso aí. Sim, sempre tem alguma consequência, porque Deus não tem como agir dessa forma, trazer nenhum tipo de tribulação sem ter uma base, porque senão isso seria injusto. Ele seria totalmente injusto, né? Ele ia arranjar problema pra gente. Vou arranjar um problema pro Fabinho aqui. Hoje eu acordei assim, né? Já pensou Deus falando assim? Fabinho, eu resolvi fazer você passar uma tribulação. Então, assim, seria muito legal se as pessoas procurassem os seus erros para poder tentar acertar, do que ficar procurando gente para dizer assim, né? Aí que entra os profetas do inferno, né? Não, é porque você está com a maldição, né? Lógico que essas coisas podem acontecer, mas não é do jeito que a gente pensa. Não, porque você está com um legado aí na sua vida pesado, por isso que você não consegue serviço. É mais fácil, não é? É mais fácil você terceirizar a culpa para o diabo do que você procurar saber o que você está fazendo. Quando você vai investigar a vida, você vai ver que vai ter assim, 97% é culpa nossa, 3% é culpa do diabo. É verdade, uma mudança de mente, uma renovação mental produz um resultado muito eficaz na vida do crente. Certo? Por isso que o apóstolo Paulo fala que, para a gente poder descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele não vai dizer assim, vocês têm que derrubar o diabo. Ele fala isso, em Romanos 12. Para vocês descobrirem qual é a perfeita, né, boa e agradável vontade de Deus, ele diz, vocês têm que renovar a mente de vocês. Né?
Essa é a verdade. Só para a gente se localizar bem, para tornar esse estudo mais tranquilo. Versículo 1. Fizeram também. É uma prestação de conta, ou prestação de contas, né? Porque eles fizeram também as vestes do ministério. O documento aqui está registrando que aquilo que Deus pediu para ser feito, foi feito. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente está vendo aqui que foram feitas as vestes dos sacerdotes. E ele diz aqui como também fizeram as vestes santas para Arão, porque são vestes diferentes. Certo? O texto começa falando que foram feitas as vestes do ministério, né? Todo mundo tinha que ter uma vestimenta apropriada para ser sacerdote. E também, né, fizeram as vestes santas para Arão, que era o sumo sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, esse contexto aqui explica o propósito desse livro. Como o Senhor ordenara a Moisés. Essa é a ênfase de Deus para nós, de que a gente tem que fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Isso é importante para ele. Como o Senhor mandou fazer. Não como eu quero fazer, como eu desejo fazer, como eu acho que eu devo fazer, mas como o Senhor ordenara a Moisés. Então você tem que ser pastor, ou líder, ou sacerdote, disposto a fazer a vontade de Deus e não a vontade do povo ou a sua própria vontade. Tá bom? Aí você já vira a dificuldade de ser pastor. Primeiro obstáculo para um pastor, para um líder, para quem está na frente, um líder de grupo, de mulheres, de jovens, é ter que fazer a vontade de Deus e acreditar que Deus vai convencer o pessoal para ficar. Aí que está difícil, né? Pastor, mas como é que eu vou fazer? Se eu não falar sobre dinheiro aqui, como é que eu vou pagar a conta? Aí fica assim, você tem que fazer a vontade de Deus. E às vezes não é isso que Deus quer falar. Né? Aí eu queria matar todo mundo dessa igreja, que esse pessoal é chato. Aí Deus fala, negativo. Você vai tratar todo mundo bem. Mas e aquele pecador que tem lá na igreja, como é que faz com ele? Não deveria pegar esse cara e jogar ele lá fora? A gente tem vontade. Né? Mas é isso que Deus faria? Não é verdade? Sei. Eu acho que não, né? Aí me perguntaram essa semana assim, semana passada. Pastor, como é que faz com esse negócio aí? Eu falei, o que você sugere? O que você sugere? É difícil, né? Eu falei, tá certo. Você achou que era fácil, né? Porque hoje é ele, outro dia é você. Se fosse assim, alguém, uma pessoa que erra, a gente elimina o joio, manda embora, acabou, fica todo mundo bem. Mas o problema é que você é joio também, o outro também vira aquele monte. Hoje você erra, o outro também erra amanhã, e aí tá, todo mundo aqui está sujeito a erro, inclusive o pastor. Como é que vai fazer? Dá para a gente ficar jogando todo mundo no inferno, porque daqui a pouco a igreja está vazia. Então assim, as pessoas, o que vai fazer? Você tem, quem vai fazer é Deus. Nossa função é cuidar. Nossa função é ensinar. Mas quem decide o destino das pessoas é Deus, não você. Ou grupinhos divididos, isolados dentro de igreja, que adora mandar e dizer para o pastor o que tem que fazer. Não se atrevam, tá? Certo? Quem decide as coisas é Deus. Não somos nós. Vontade eu tenho várias, mas inclusive de arrancar a cabeça de alguns. Pode ter certeza. Eu já passei tanto ódio dentro de igreja que vou te falar. Se eu fosse aqueles imperador antigo, chamava já o carrasco e falava, vai para lá para a guilhotina. Mas a gente não está aqui fazendo nossa vontade. Não venha olhar com essa carinha de santo para mim, não. Como se você nunca tivesse vontade de botar alguém na guilhotina.
Olha para minha cara com a carinha de santinho de vocês, tipo assim, nossa, parece que está falando isso. Nossa, eu não sou assim, eu sou uma pessoa de Deus. Você não é nada. Você acha que você é tanta coisa. Você vai descobrir isso com o tempo. Você vai descobrir, porque Deus vai te fazer experimentar suas fraquezas, seus limites. Para você descobrir, essa é a trajetória do cristão. A gente começa achando que a gente é muita coisa, que a gente julga todo mundo, depois Deus leva a gente no limite, como ele fez com Moisés, né? Bota a mão aí dentro da blusa aí, Moisés. Moisés colocou, a mão dele ficou leprosa. Ah, mas Ô Moisés, joga sua vara aí no chão para a gente ver qual é a sua essência, Moisés. Vamos ver que tipo de caráter que você tem por dentro, Moisés. Vamos transformar em substância o seu caráter, Moisés. Afinal, você está sendo treinado para libertar um povo, né, Moisés? Moisés estava animado, né? Matou um cara lá, enterrou, né? Não, eu sou libertador, estou aqui para fazer isso, né? Enterrou, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Eu sou libertador. Aí na hora que ele foi começar a ser forjado, Deus falou, vamos ver o que tem por dentro de você aí. Joga essa vara no chão. A vara virou uma cobra, uma serpente. Aí Moisés falou, correu da serpente, mas Moisés, está correndo daquilo que você carregou a vida toda? Pega na cauda dela, rapaz. Pega na cauda da serpente, Moisés. E Moisés fugia da serpente. Ué, como assim, Moisés? Você não ficou a vida toda com essa madeira na mão? Pastoreando a galera com essa madeirinha sua aí, né? Como é que agora você está correndo isso aí? É assim que Deus faz com a gente. Deus faz assim com a gente. Quando a gente se acha muito, quando a gente acha que a gente está pronto a ponto de julgar todo mundo, né? Jogar as pessoas no inferno, decidir quem vai para o inferno, ele bota a gente no limite da gente, para a gente entender que a gente não é nada. Ok? Fizeram também as vestes do ministério. A gente percebe que a função sacerdotal é uma função tão importante a ponto das roupas serem roupas específicas, né? Aqueles que ministram, aqueles que estão ali no santuário, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, somos uma geração de sacerdotes. O crente é um sacerdote, né? E daí as vestes precisam ser vestes específicas. Por isso que o versículo diz que as vestes para o santuário, aí fala das cores, azul, essa cor aponta para Cristo, como a gente já viu nos estudos anteriores. A azul celeste fala de um Cristo celestial. A púrpura é o roxo, que fala do Cristo real, a cor real. E o carmesim, que é o vermelho, que lembra o sangue, fala do Cristo humano. Então nós temos nas vestes do sacerdote o linho, que é o branco da pureza. Nós temos o azul, celeste, púrpura. Percebe aqui que essas cores apontam para o Cristo e também mostra que o trabalho sacerdotal terreno é um protótipo, né, do trabalho sacerdotal de Cristo. Nós estamos conduzindo essas pessoas a Deus, como igreja, como líderes. Tal. Se a gente entender que toda a igreja, nós somos uma geração de sacerdotes, nós estamos sendo uma ponte para conduzir as pessoas a Deus, assim como o sacerdote fazia. Por isso que as vestes são diferentes, e essas vestes têm as marcas de Cristo, azul, púrpura e vermelho aí, ó, e linho, ok? Entendendo que o trabalho sacerdotal terreno é um protótipo do trabalho sacerdotal original. Aquilo que o sacerdote fazia, e o sumo sacerdote ali, era o trabalho que Cristo faz, que é a mediação. O trabalho de levar a gente a Deus. Ok? Entendido isso? Então Jesus é o sumo sacerdote original. Aquele sumo sacerdote que tinha lá no Antigo Testamento era apenas um protótipo do original. O tabernáculo que tinha sido construído no deserto, era um protótipo do tabernáculo original celeste. Que Hebreus fala muito sobre esse tabernáculo. Porque continua essa obra de mediação, ela continua até hoje. Por que vocês acham que nós estamos aqui sendo pecadores, né? Talvez nem tanto, né? Alguns estão pensando, né? Nós como pecadores estamos aqui
e a gente tem uma vida legal, a gente está na igreja, a gente está junto com Deus, a gente fala com Deus. Por quê? O que aconteceu que a gente consegue falar com Deus sem morrer, a gente sente Deus sem morrer? Porque existe uma obra de mediação sendo efetivada o tempo todo, porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi ao céu e ele está fazendo essa mediação o tempo todo. Depois a gente vê isso no livro de Hebreus. Então ele continua fazendo a mediação, entrando e saindo do santuário, levando os nossos pecados diante de Deus Pai, para que possamos ser redimidos do nosso pecado. Entendeu o que eu falei ou não? Nós tivemos o sumo sacerdote no Antigo Testamento, representando Cristo. A obra definitiva de expiação do pecado é feita continuamente no altar. Quem estudou o livro de Hebreus aqui na época? Você estudou, né? Você lembra disso, né? Então a obra de Cristo, ela continua sendo feita até hoje por nós. Esse trabalho de mediação não para, tá? Ele entra e sai no santuário o tempo todo, levando os nossos pecados, expiando os nossos pecados até hoje. Entenderam? Mas isso aí é outro estudo, né? Versículo 2: assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido. Um peitoral que ficava por cima da roupa do sumo sacerdote. Tem isso nos estudos anteriores, a gente já está relembrando. Aquele peitoral, né? Aparece aqui o ouro como representação de algo extremamente sagrado. Quando você vê ouro aqui na Bíblia, está falando de coisas extremamente sagradas, próximas de Deus, né? O linho fino dobrado para manter a rigidez do peitoral do sumo sacerdote. Era uma roupagem que ele usava por cima da túnica que ficava na frente e atrás, né? Toda cheia de ouro. São cores específicas e nós já estudamos isso, tá? Versículo 3: estenderam as lâminas de ouro e o cortaram em fios para ter selos entre o azul, entre a púrpura, entre o carmesim, entre o linho fino, com trabalho esmerado. Então a gente tem aqui essa confecção da roupa do sumo sacerdote, especificamente o éfode, que é aquela cobertura que ficava na frente, né, e atrás, e tinha aqui um trabalho artístico feito com ouro, né? O ouro era batido com martelo, até ficar uma lâmina fininha. Depois que ficava a lâmina fininha, era cortada com uma tesoura específica da época, e ficava aquelas linhazinhas, depois enrolado e virava um fio. Então essas coisas eram confeccionadas tudo com fiozinho de ouro, né? É possível fazer isso hoje, Napoleão? Fazer fiozinho de ouro, né? Bate, corta, enrola fininho. Então era tudo confeccionado com ouro. Imagina. Tem máquina para fazer, né? Um trabalho altamente especializado, né? Versículo 4: fizeram-lhe ombreiras que se juntavam e uniam-se em suas duas pontas. Então esse éfode, que era uma cobertura que ficava no peito do sumo sacerdote, uma parte na frente, outra parte atrás, era uma peça única, certo? Apenas com uma correia que ligava as duas peças aqui, mas era uma peça confeccionada única. Não eram dois pedaços engatados um no outro, mas era uma peça única. Depois a gente vai falar sobre isso. Tem as anilhas, mas é uma peça confeccionada única. Tá entendido? Vamos lá. Lembrando que esse peitoral tem uma representação de que vocês vão ver que as tribos de Israel vão estar ali representadas naquelas pedras ali no peito do sumo sacerdote, representando um sumo sacerdote ou um tipo de liderança espiritual que carrega o povo no coração. Certo? Lembra disso? Carrega o povo no coração. Essa é uma das representações. Tá? Por isso que está dizendo que o éfode possui uma parte frontal e outra parte traseira, unidas por ombreiras que ficavam sobre os ombros. Versículo 5: o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça. Entenderam por que é uma só peça aqui? Uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Vocês percebem que as cores de Cristo prevalecem sempre nessa roupa, porque o sumo sacerdote é uma tipologia do próprio Cristo, né? Então o éfode era composto de uma única peça, né, com duas partes iguais, mas era uma única peça. Versículos 6 e 7: também prepararam as pedras de ônix, ou onix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente vê
que esse éfode e esse peitoral, essas pedras a gente vai falar depois, dessas pedras que cada uma representava uma tribo de Israel. Da mesma forma, tinha outras pedrinhas que ficavam aqui no ombro, com os nomes das tribos de Israel. Já pensou eu usar uma roupa dessa aqui para pregar? Ia ficar legal. Aí com o nome da galera toda aqui. Você imagina o cara para fazer uma obra dessa, das pedrinhas tinha os nomes das tribos de Israel. Só das tribos, das 12 tribos. E no peito também tinha. Então o sacerdote, aqui que é representado pelo sumo sacerdote, ele tinha essa responsabilidade de carregar o povo nos ombros, porque tinha os nomes aqui, mas também no coração. Por isso que ficava na frente também. Então o trabalho do sacerdote é esse, tem que trabalhar, carregar o povo nos ombros e também no coração. Porque se carregar só nos ombros, ele não vai continuar. Entendeu ou não entendeu? Captaram? Vocês acham que se ele carregar só nos ombros ele ia aguentar? Não, né? Então a gente precisa do coração para atenuar a coisa, né? Tá difícil. Quer largar? Ah, não. Né? Porque também está no coração. Esse é o trabalho de qualquer pessoa que faz algo para Deus. Ah, eu estou trabalhando muito aqui nesse ministério. Tá difícil. Então deixa. Ah, eu consigo. Porque está no coração. Certo? Entenderam o que Deus está tentando ensinar para a gente? Por isso que a gente está vendo aqui que essa parte do cinto que ficava sobre os ombros possuía os nomes das 12 tribos de Israel. Esse era o ofício do sacerdote, carregar a nação sobre os ombros e também sobre o coração. Versículo 8. Fez também o peitoral de obra de artífice, como obra do éfode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Percebe que a repetição das cores está sendo enfatizada aqui. Número 1, porque esse é um costume judaico de escrita, repetições, certo? Número 2, a ênfase de que o trabalho do sumo sacerdote representa o trabalho de Cristo, por isso que as cores vão aparecendo de novo, sempre enfatizando, retratando a repetição e os materiais empregados. Versículo 9, o quadrado era duplo, fizeram o peitoral, seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Então esse éfode que ficava sobre a roupa do sumo sacerdote. Tem essas características. Para que dobrava o linho? Para dar mais estabilidade. O linho puro, ele não é muito estável para fixar alguma coisa. Então eles dobravam, ele ficava na frente, né? Do peito do sumo sacerdote, porque também vai carregar umas pedras importantes ali. Aquela dobra do linho que era feita formava uma bolsa, certo? E dentro dessa bolsa era colocado 2 pedras, Urim e Tumim, que eram as pedras que serviam como oráculo. O oráculo era o mecanismo de conexão com o mundo transcendental. O oráculo é aquele ponto de mediação entre o mundo transcendental. Então era muito comum nos tempos antigos, era cultural isso também. As tribos, os povos fazerem conexão com seus deuses através de alguma coisa. Certo? Eles acreditavam nisso. E também o povo de Deus tinha isso também. Essa pedra, essas 2 pedras, Urim e Tumim, era uma forma de Deus se conectar com o povo. Eles pegavam e iam decidir, igual você pega lá, tem a pedra branca e a pedra preta. Né? Se aparecer a preta, é porque Deus não quer, a branca Deus quer. E era mais ou menos assim. É igual você jogar um dado. Aí, pastor, mas isso funciona? Não funcionava, respeitando os aspectos culturais, por questão de você decidir qual a vontade de Deus através daquilo. E funcionava. Certo? Na época, por favor, tá? Não é essa com graça, não. Daqui a pouco, está jogando dadinho aí, falando assim, não, para ou ímpar? Né?
Não dá essas coisas, né? Ou os crentes que gostam de botar dedinho na Bíblia, né? Fecha o olho e faz. Quando cair num lugar bravo, eu quero ver. O que vocês vão arrumar? Fica. Vai fazendo isso aí. Jogando com a sorte, botando o dedinho na Bíblia, aleatoriamente. Abre a Bíblia e dedão. Isso não é bom não, né? Entenderam o que eu falei ou não? Versículo 10 a 14. Engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de topázio, de carbúnculo. Esta era a primeira ordem. A segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira, de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata, de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo, de ônix e de jaspe, engastadas em engastes de ouro. Essas pedras fizeram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com seu nome segundo as 12 tribos. A gente tem aqui 4 ordens de 3 pedras, representando cada uma tribo de Israel. É pedra, né? No éfode era mais ou menos assim, um palmo assim. As pedras eram engastadas assim, dessa forma, 12 pedras, cada pedra representando uma tribo. Lógico que essas pedras nessa época não tinham tanto valor como hoje, né? Mas tinham valor. Não tanto como hoje, mas hoje o ouro antigamente o ouro era, assim, fazia 300, 400, 500 quilos de ouro, 1000 quilos de ouro. Era um metal que você encontrava em todo lugar. Dura? Pura, sim. Certo, mas assim, tinha um valor não tão grande como hoje. O ouro você tinha de balde antigamente, né? E hoje? Com o tempo, com a exploração, as coisas foram acabando. Entendeu? Que cada tribo era representada por uma pedra preciosa, e cada nome dessas pedras tem nomes diferentes, porque é característica de cada tribo. Cada tribo de Israel tinha uma característica específica, certo? E por isso que as pedras tinham nomes diferentes, eram pedras diferentes, eram valiosas, por isso que estavam no peito do sumo sacerdote. A responsabilidade do sumo sacerdote de carregar algo de Deus sagrado. Ok? Versículo 15, também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançada. As cadeiazinhas aqui são tranças pequenininhas, né? Um tipo de ornamento para enfeitar. Sigamos, versículo 16 a 21, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e puseram sobre os ombreiros do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Aí eu pergunto para vocês novamente, por que tantos detalhes? Vocês gravaram, né? Por que tantos detalhes minuciosos? Por que você que se sentiu assim meio exausto quando você ouviu novamente? Vocês acham que é necessário isso tudo? É necessário. Um advogado precisa saber ler documento para poder resolver o documento. Você precisa entender o documento. E quando o documento tem 70 páginas, com um monte de código, aí você tem que ler. Porque depois, quando você for lá na frente, lá enfrentar o juiz, ele entende também, né? Aí você tem que falar na mesma sintonia, né? Porque o seu nível de conhecimento vai te ajudar a fazer o manejo certo da causa lá. Desculpa, talvez não estou falando os termos certos.
diante de um juiz que conhece, né? Tá certo. E aí você consegue, é muito mais fácil para você pegar lá um processo e ajudar uma pessoa que precisa do que eu, né? Que não tem formação. É mais fácil. Se eu for lá, por exemplo, com um processo de 70 páginas diante de um juiz, eu vou fazer o que lá? Eu tenho chance de ajudar o cara que está condenado? Quase zero, né? Eu não tenho base de conhecimento, né? Tá. Aí eu vou ficar comendo mosca, né? O juiz faz um artigo do inciso tal. É de comer isso aí, seu juiz? Aí o que acontece? Eu perco acesso, eu não consigo interceder, eu não consigo ajudar, eu não consigo operar nessa dimensão aí, certo? Da mesma forma, o reino de Deus. Nós estamos falando de aspectos legais, Deus é um juiz, e a gente vai ter que convencer entendendo os processos para provar a inocência. Tá? Então, assim, tudo que a gente consegue nesse reino do Espírito tem a ver com aquilo que a gente conhece. Tem sentido isso? Mas, pastor, rapaz, eu só estou lendo isso aqui porque o senhor está lendo, porque eu nunca nem passei nisso aí, não. Você nunca passou, não, né? Não tá bom. Então, existem muitos mistérios na vida que vão ser resolvidos a partir desse entendimento. Por isso que as pessoas que se aprofundam nas Escrituras resolvem coisas que você não resolve. Prospera onde você não prospera, vence onde você não vence, conquista onde você não conquista. Então, por que ela vai conseguir resolver o problema daquele cara lá que está sendo condenado? Ela tem as chances de fazer isso, porque ela tem o conhecimento. Eu não tenho conhecimento, eu não chego nem lá no juiz. Cadê sua carteirinha de advogado? Não tem não, então pode voltar. Não tem nem acesso, né? Não tem acesso. Então tem muito crente que não tem acesso. Por falta de conhecimento, porque conhecimento dói. É por isso. Nós estamos tentando entender até por que Deus nos levou a esse estudo aqui. Nós estamos tentando entender aí já há muitos capítulos, né? 40. Lembrando que 40 é período probatório, tá? Quando der 40, quem sabe depois do 40º capítulo possamos entrar na terra prometida. Vai que... Vai que... Então, vamos lá, né? Quem sabe, né, Fabinho? Quem sabe que depois de sair dos 40 nós vamos ser aprovados para alguma coisa, uma nova estação da nossa vida, né? Vamos lá. Esses detalhes minuciosos se dão por esses motivos que eu falei e repito. Detalhamento técnico, profissional, informações importantes para quem vai executar a obra e mostrando a seriedade de um Deus que é específico, detalhista, que faz questão de detalhes pequenos. Isso é o grande e justo juiz, né? Versículo 22 a 23, e fez-se o manto do éfode de obra tecida toda de azul celeste, né? E a abertura do manto estava no meio dele como uma abertura de cota de malha. Essa abertura tinha uma borda em volta para que não se rompesse. Resumindo, era como se fosse uma camisola que entrava ali pela cabeça, só com aquela abertura da cabeça, tá? Não era nada aberto na frente. Então, o sacerdote e o sumo sacerdote usavam esse manto que era colocado pela cabeça, tá? Como se fosse um blusão, e por cima era montado todas os outros utensílios lá, as outras partes da roupa, tá? Só para a gente poder entender. Versículo 24 a 26, e nas bordas do manto fizeram romãs de azul. Romãs de azul, confeccionada de tecido, tá? As romãzinhas pequenininhas, e de púrpura, de carmesim e de fio torcido. Lembra que o azul aparece novamente, sempre enfatizando as cores que representam o Cristo. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto ao redor, entre as romãs uma campainha e uma romã. Outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar
como o Senhor ordenara a Moisés. E aí é só botar a cabeça para funcionar, né? As bordas lá, a bainha da roupa do sacerdote, foi confeccionada umas romanzinhas de linho torcido. Várias romanzinhas em volta, aquele babadinho. E entre as romanzinhas tinha um sino de ouro. Ok? Aí vocês imaginam, né? O sacerdote anda. Né? Você imagina aquele monte de sino de ouro espalhado. Tem um sininho, né? Li. Como é que vai? Aquele barulhinho te avisa que alguém tá ali? Se aproximando? Mas a gente já viu sobre isso, mas qual a importância do sino e a romanzinha? A romanzinha de tecido não deixava um sino bater no outro. À medida que ele andava, o sininho ficava balançando e ele produzia o seu som nítido de sino. Certo? O som nítido de sino. Porque quando ele balançava para um lado, ele encostava numa romanzinha de tecido, ele colocava do outro, outra romanzinha de tecido. Um sino não batia no outro. Porque quando um sino batia no outro, você tinha uma propagação de um som confuso. Certo? Você imagina vários sinos batendo cada um de um jeito. Você não vai ter. Então ali você tinha o sino se movimentando e cada sino fazia o seu barulhinho. Juntando o barulho de todos os sinos, você tinha um som só. Entendeu ou não entendeu? Mas que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Hein? Estranhíssimo. Que faz esse monte de sininho na borda do sacerdote. O sacerdote entrava lá dentro do santuário. Enquanto a galera estava ouvindo o som do sino, eles entendiam que o sacerdote estava efetuando o seu ofício. Então, à medida que o sacerdote estava ministrando lá dentro do santuário, a galera todo lá de fora ouvindo barulhinho. Blim, 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 blim. Você imagina que som bonito, né? Blim, blim. Aí a galera ficava todo mundo feliz. Falava assim, pô, esse sacerdote está trabalhando, né? Que maravilha. Enquanto tiver esses barulhinhos, nós estamos com o sacerdote trabalhando. Mas quando dava um barulho só, brum, e parava o sino, o sacerdote morreu. Aí a galera ficava assim, uai gente, o que aconteceu com o sacerdote? Cadê o barulho do sino? Não tem. Né? Aí ficava todo mundo preocupado. Como é que nós vamos fazer para espiar os nossos pecados? Se um sacerdote caiu lá dentro, está morto. Não tem mais sino balançando, fazendo barulho. Então o sino era a prova de que ele estava no ofício. A falta do barulho do sino era a prova de que ele não estava no ofício. Okay? Aí vem aquela pergunta, quais são os barulhos do teu ministério? Okay? O que é que o povo está ouvindo? É um barulho nítido de sino ou um barulho confuso? Okay? Aí você fala, mas ninguém está ouvindo nada. Ninguém fala bem de você. Qual o barulho? Então, o barulho do sino que a gente ouve define a qualidade do trabalho profético, do trabalho ofício sacerdotal. Mas pastor, mas você não explicou o negócio das romãs. A romã serve para amortecer o barulho do sino, para que o sino tenha um som bem definido. Mas lembrando que a romã é um fruto. Então, se você quer ter um barulho definido do teu ministério, frutifica. Tranquilo. Tenha bons frutos aí, que o barulho vai ser excelente. Senão o pessoal vai ouvir só ruído. Só ruído. Se não tiver barulho, o pessoal vai ficar, esse cara está trabalhando errado, hein? Se tiver um barulho indefinido, você está trabalhando errado. Tem gente que faz muita coisa, muito barulho.
trabalhando errado. Agora, quando você tem um barulho bem definido do que está sendo feito, é porque tem fruto no meio. Se tem fruto no meio, o som é bom. Aí a galera vai falar, ó, pô, legal, hein? Gostei que você fez aí. Inclusive, falei até com o pessoal de lá de fora. Vai vir um amigo meu hoje aí para poder visitar a igreja. Seu ministério é bacana, gostei. Toca bem. É de Deus. Prega bem. Tem uma galera aí querendo ver você falar de Deus. Entendeu ou não entendeu? Todos esses detalhes estão aqui dentro. Todos os detalhes. Não dá pra gente ficar esmiuçando tudo, mas assim, se começar a mexer nisso aqui, meu amigo, é um ensino para a liderança muito forte. Para entender que adianta fazer barulho? Não. Não é só barulho. Como Paulo disse, não é aquele som de sinos descompensado. É igual você orar em língua, se não tiver intérprete, o que adianta? Se você tiver dom, se não tiver amor, Paulo falou, é como se fosse um sino que você faz, não faz um barulho bonito de sino. As coisas têm que ser colocadas no lugar, né, gente? Vamos lá. Então, o que Deus está nos ensinando aqui é isso, cara. Primeiro, que tem que ter som. Não adianta você ter um ministério silencioso. Não adianta. Está lá dentro, está oficializando, a galera está ouvindo lá fora. Blim, 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 blim. Está trabalhando, né? Ok? As pessoas estão ouvindo. As pessoas estão ouvindo. As pessoas têm que ouvir. E eu acho que o barulho do sino do sacerdote da metodista, quem faz são vocês. Vocês estão sentados aí, vocês têm que fazer esse barulho. Vocês que vão emitir esse som aí para as pessoas, né? Concorda? Vocês que emitem. Não sei qual o som que vocês estão emitindo aí para fora. Tudo bem aí? Podemos seguir? Alguém quer fazer algum comentário? Mas está tudo bem? Estão em paz? Versículo 27 a 29. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão, para seus filhos, e a mitra de linho, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido de azul, de púrpura, de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. É uma ordem. O linho é destacado em todas as vestimentas como símbolo da pureza e da santidade. Ok? É isso aí. Se queremos trabalhar para Deus, as nossas vestes precisam ser de linho. Versículo 30 e 31. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Fizeram aquela mitra, né? Ou turbante que fica na cabeça do sumo sacerdote. Aqui tinha uma lâmina escrito assim, ó, santidade ao Senhor, né? E está escrito aqui, versículo 31, e ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. O escrito sobre o turbante ou a mitra representava o aspecto fundamental na mente de um sacerdote. Ok? Estava ali, ó, na parte superior da cabeça dele. Esse tem que ser a condição mental do sacerdote. Santidade à igreja, santidade ao Senhor. Não adianta a gente ser santo só para a igreja, tem que ser santo para Deus. Né? Tudo bem? Versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo. Olha a conclusão. Da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. A prova da obediência de quem fez a obra, conforme Deus determinou, estava aqui registrada para as gerações futuras. Certo? Por que a gente está lendo isso? Que foi escrito há quantos anos isso aqui?
Até o nascimento de Cristo nós temos 2021 anos. Aí você conta lá para frente, vai dar mais de 3.000, 4.000 anos. E está registrado o que eles fizeram conforme o que Deus mandou fazer, ficou registrado. Porque quando a gente faz aquilo que Deus manda, fica registrado. Ou não? Fica ou não fica? E vai servir para gerações futuras, para que as pessoas entendam que existe um povo que faz o que Deus manda. Então, os nossos atos, como cristãos, estão nos registros de Deus. Está no cartório de Deus. Ou não? Quando o diabo falar alguma coisa, Deus vai esfregar na cara dele, assim. É assim. É por isso, existe um aspecto legal. Não dá para a gente ficar dizendo assim, que o diabo, pastor, está me perseguindo. Para de falar essas coisas. Para de ficar dando conversa para o diabo demais. É muita moral, né? Não, que o demônio está lá em casa. Será que está mesmo? Você deixou entrar, né? Só você mandar sair, ué. No nome de Jesus, não é no seu nome. Não, é porque tem aí, né? Fica os crentes com esse negócio, né? Todo mundo com medinho. Por quê? Porque não entende aspecto de lei. Não entende que Deus tem registros a respeito de nós. Que Deus é um justo juiz. Trabalha com coisas justas. Então você não tem que ter medo. Se você é cristão, se você entende que você foi lavado e remido no sangue de Cristo, se você aceitou Jesus como seu Salvador, tal. Ninguém está dizendo que você tem que ser perfeito, você tem que ser coerente. Você tem que ser coerente, cara. Isso não quer dizer que você tem que viver em pecado, não, mas você tem que entender o seguinte: você tem que tentar viver de pé. Mas se acontecer alguma coisa, nós temos um advogado. Ou não? Porque pode acontecer, ou não? Não, comigo não, pastor. Não? Você tem certeza que não? A possibilidade, ela é tão poderosa que ela chegou perto de Cristo. Ou não? Por que você acha que o diabo foi tentar Cristo no deserto? Por causa do poder da possibilidade. Que ele estava num corpo humano. O diabo foi lá, porque você acha que o diabo foi lá para quê? Porque ele sabia que existia uma possibilidade de alguém num corpo humano. Não é? Ou não? Quando Jesus estava no Getsemane lá, ele falou, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele falou, não, mas seja feita a tua vontade. Foi perto do abismo ou não foi no corpo humano? Mas a gente não quer entender dessa forma, né? Quantos por cento? O bispo fez essa pergunta uma vez para nós. Quantos por cento que Jesus era humano? Quantos por cento humano ele era? 100% humano e 100% Deus. Isso aí. Isso aí. Por isso que a gente precisa entender as coisas. E assim, é uma questão de mente, né? De aceitar coisas. Às vezes a gente aceita coisas que não estão acontecendo. Aceita coisas que não vão acontecer. A gente está dando poder para o diabo que ele não tem. Dando autoridade que ele não tem. Né? Ele tem autoridade que você der. Você der. Você tem um documento na mão provando que você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo e que você é filho de Deus. Se você pegar esse documento e deixar na gaveta, o diabo não quer nem saber. Ele vai entrar lá na sua casa, vai fazer o que quiser com você, você deixou na gaveta, você que sabe. Como muitos de vocês fazem. Agora tem que andar com ele no bolso, né? Quando vier para o seu lado, você fala, arreda de mim, Satanás. Aqui não. Certo? Não, mas que você falou o negócio, cara. Deus não disse que eu era perfeito. É isso que me coloca na condição de ser humano. Os homens mentem porque são homens, não porque são ruins. Os homens têm medo porque são homens, não é porque são pessoas medrosas. Entendeu o que eu falei ou não entenderam? Deus não é homem. Por isso que ele não mente.
Deus não é homem, por isso que Deus não... Ah, então você está dizendo que a gente pode mentir? Não, ninguém está dizendo isso para você. Quem tem uma vida em Cristo vai viver conforme o padrão de Cristo. Certo? Ah, pastor, meu vizinho lá, eu falo, não, mentiu. Ele é homem. Mente mesmo. Agora, você não tem que mentir, porque você tem a vida de Cristo em você. Ué. Você tem Cristo em você. Mas quando você começa a fazer coisas de homem, é porque você se esvazia de Cristo. Não deixe lugar ao diabo. Quando você dá lugar para o diabo, ele entra. Você tira parte de Cristo que está em você, o diabo entra e toma conta. Aí você mente, você fala, você faz um monte de coisa errada. Não deixe lugar. Dá lugar só para Cristo. Entendido ou não entendido? Ou vocês estão achando que eu estou muito liberal? Está de boa? Estão compreendendo o raciocínio ou não? Eu tenho até medo, né, de falar umas coisas aqui na igreja, que tem uns que falam assim, esse pastor aí eu vou te falar. Esse pastor é liberal. Vocês que pensam que eu sou liberal. Eu sou muito mais rigoroso que muita gente que vocês conhecem. Vocês estão por fora. Tem coisas que eu não aceito nem... Não sou liberal, não. Mas estou dando a real para vocês entenderem como funcionam as coisas espirituais. Ok? Versículo 33 a 43, a gente fecha. Depois trouxeram a Moisés do tabernáculo, né? Atende todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas, suas bases, a cobertura de peles de carneiro tinta de vermelho, a cobertura de peles de texugos e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório. A mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição. Está listando aqui, né? O candelabro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre, seu crivo de cobre, seus varais, todos os seus pertences, a pia e sua base. Olha os detalhes, tá? As cortinas do pátio, as suas colunas, suas bases, a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos. Nossa, precisava botar os pregos. E todos os utensílios do serviço tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. A prova está aqui, né? Documentado que aquilo que Deus pediu foi feito. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés, ele vistoriou, versículo 43, toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. A gente viu aqui que uma listagem final, detalhada de todo o material, solicitado por Deus, depois Moisés confere, e depois da conferência Moisés abençoa. Não é isso que está acontecendo aqui? Abençoou. Por que eles estão trazendo para Moisés? Porque esse tabernáculo, ele era móvel. E desmontava. Desmontava tudo, compactava tudo para transporte. Eles eram nômades, quando eles iam para a região, montavam isso tudo, gente. As colunas. Gente, esses caras carregavam essas colunas. Que loucura. Carregavam o bronze. Já pensou o peso desse negócio? Toda essa riqueza sobre os ombros deles, toda essa riqueza. No deserto, os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança. Você imagina que coisa bacana. Tudo isso representava essa glória de Deus. Durante esse tempo de peregrinação, eles carregavam aquilo. E onde eles chegavam, esse era o lugar do culto deles. Eles chegavam ali, acampavam no lugar, armavam o tabernáculo e tinham um lugar para cultuar a Deus. Então, onde eles iam, eles levavam o culto deles. Né? Essa é a garantia que nós vamos chegar em Canaã. Se a gente levar o culto para onde a gente for. Você tem levado o culto para a sua empresa? É uma empresa abençoada? Que honra o nome de Cristo? Você tem usado a sua jurisdição para glorificar a Deus?
Na sua casa ou fala-se o que quer lá dentro daquela casa sua? Entra bebida na sua casa? Ah, bom. Na sua entra? Não entra não, né? É uma casa cultual, é um tabernáculo. Bom. Na sua entra? Você aceita palavrões lá dentro? Não aceita não, né? Não está certo. Posso começar a ir para lá também? Pode. É um tabernáculo, o culto vai para todo lugar. Vocês têm coragem suficiente para dizer que a empresa que vocês têm é de Deus? Vocês têm coragem para dizer para os seus clientes assim, ó, eu sou crente aqui, funciona assim? Vocês têm cara para isso? Robson, cadê? O pessoal sabe que vocês são crentes? Ah, que bom, né? Que legal, né? Eles sabem lá que você é crente, Júlio? Sabe, né? É assim que funciona? Que legal, né? Não tem que fazer política com ninguém não, né? Mas ser crente é tão difícil assim? Ser justo? A gente não tem que arranjar confusão com ninguém não. A gente tem que mostrar quem nós somos. Somos cristãos. Qual o problema de ser correto? Ser honesto com as pessoas? Porque de vez em quando o cara fala que não estou aqui. Né? Complicado essas coisas, né? O seu escritório lá é sagrado, é? Que bom, né? Ou ter um whiskyzinho para servir para os clientes? É? Como assim? Eu estou tentando mexer com o brilho de vocês, para ver qual é de vocês. Se tem tabernáculo, se vocês carregam o tabernáculo para onde vocês vão. Saber, né? Então a gente viu aqui esses detalhes minuciosos. Foi conferido por Moisés, depois da conferência o povo foi abençoado, né? Porque o que a gente faz, Deus avalia. O que a gente faz, Deus avalia. O que a gente faz, Deus avalia. E a bênção veio depois da avaliação. O que custou o que você fez? Quanto sacrifício tem do que você fez? Qual o valor do que você fez? Nós não estamos falando de dinheiro. Isso aqui tem sacrifício, pastor. O culto tem sacrifício. A festa, a honra para ele, não tem sacrifício. Vocês perceberam? Está tudo na Bíblia. E a gente tem aqui todas as coisas colocadas diante do Moisés. Moisés aprovou, falou, não, isso aí. Vocês fizeram exatamente o que Deus pediu e vocês são abençoados por isso. Não é possível fazer o que Deus pede, ou não? Então, eis o segredo para a gente ter uma vida abençoada. Eu não estou dizendo que eu sou um cara perfeito, não. Eu não tenho que ensinar a minha vida, eu tenho que ensinar a Bíblia. É outro detalhe que a gente tem que aprender, né? Muitas vezes você nunca atingiu a perfeição, mas você deve falar das coisas certas. É igual, por exemplo, você pode ter, no passado, dado um soco na orelha de alguém. Mas isso significa que você tem que ensinar isso? Não? Então, às vezes você não alcançou ainda uma maturidade que você precisa, mas não significa que você tem que... Cara, você tem que pregar a sua vida. Não, ninguém prega a vida. É outra coisa errada. Eu não quero que você pregue a sua vida. Não quero. A sua vida não vai me salvar. Eu não quero que você pregue a sua vida, não. Sua vida não vai servir para nada. Eu quero que você pregue a Bíblia para mim. Às vezes você não alcançou. O próprio Paulo disse, embora eu não tenha alcançado ainda, né? Eu prossigo para o alvo. Tem coisas que a gente não conseguiu alcançar. Um nível de tolerância, um nível de paciência, um nível de sabedoria. Mas a gente tem que dizer o que é certo, As pessoas às vezes condenam as pessoas, falam assim, poxa, você tem que falar o que é certo, cara. Não faça isso. Mas ano passado você fez. Eu fiz, cara, mas não faça. Não faça. Tem cara que está fumando maconha e fala para os filhos assim, não fuma maconha. Não faz isso não, porque isso está me destruindo. É isso que tem que ser feito. Então, assim, não pede ninguém para pregar a vida, não, que isso não vai funcionar, não, tá? Um tal de pregar a vida. Deus que me livre pregar a vida de alguém. Eu já pensou pregasse a minha vida?
Não vai funcionar, tem que pregar Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Pastor, a gente tem que viver. Sim, é outra coisa, a gente tem que viver realmente. Procurar viver o que prega. Mas não deve pregar o que vive, por favor. Por favor, hein? Eu não quero não, se algum de vocês for pregar o que vive aqui, não me chame para vir no culto não. Eu vou ficar em casa. Viva, tenta viver o que prega. Mas, por favor, não insista em ficar pregando o que vive. Porque vai ter parte da sua vida que eu não vou querer saber, cara. Né? Ou tem algum santo aqui? Específico. Uma igreja renovada, ela precisa entender sua limitação. O caminho de você receber o favor de Deus é você reconhecer a sua fragilidade. Esse é um discurso de dependência que garante a proteção divina, meu amigo. Ok? Se você se declarar forte demais e poderoso, Deus fica longe de você. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, nosso discurso tem que ser esse, ó. Eu não sou ninguém não, cara. Estou aqui porque Deus me colocou. Ó, quem está fazendo é Deus, cara. Você tem dinheiro? Não, eu tenho porque Deus me deu. Estou falando para os ricos, né, que tem dinheiro, né? E eu não tenho, não. O cara, você conseguiu? Não consegui porque Deus fez isso para mim. Estou tentando aqui, né, ver como é que eu vou fazer para poder ajudar as pessoas que eu preciso ajudar, né? Acho que o pensamento do rico tem que ser esse, né? Você falou um ponto importante, que é até um discurso um pensamento dos pastores também, né? E que, apesar de que um pastor falou isso, e foi muito importante. Eu vi hoje, essa semana, um pastor falando que esse vai ser o melhor momento da igreja. Porque esse é um tempo onde a igreja vai ser purificada. E purificação é só no fogo. Então a gente tem um grupo na igreja, igual hoje é dia de Santa Ceia. Isso vai sair de fundo até da sepultura. Vai ter gente com teia de aranha assim, que você vai ver. Fala, irmão, você estava onde? Dentro de algum mausoléu, que faz tempo que eu não te vejo? Não, estou aqui, Santa Ceia, estamos em comunhão. Parece de tudo, eu nunca vi na minha vida um trem desse. Não, vocês vão perceber hoje. Porque a religião ainda, a pessoa acredita o seguinte: vou para a igreja, tomo Santa Ceia, estou zerado. Eles não entendem que a vida com Deus é vida de comunhão. Tomei Santa Ceia. Igual muitos de vocês, às vezes se condenam. Pastor, então quer dizer que eu não estou tomando Santa Ceia ainda, que eu não sou membro. Meu amigo, às vezes você está muito mais bem na presença de Deus do que o que está tomando Santa Ceia indignamente. Raciocínio, isso é só um símbolo. A comunhão acontece dentro do coração da gente. Certo? O fato de estar tomando Santa Ceia não garante que ninguém está salvo, não. É igual a aliança. O fato de eu ter uma aliança no dedo, isso garante que eu sou um bom marido? Não, gente. Tem cara que não tem uma aliança no dedo, mas é bom marido. Tem cara que tem uma aliança dessa grossura aqui, que eu já vi muitos. E é nó cego. E tem o pobre coitado, tem a fininha assim, quase desaparecendo, que é bom marido. Então, Santa Ceia não garante santidade de ninguém. A Santa Ceia é uma coisa para quem já está transformado, quem tem uma aliança com Deus, só vai lá confirmar. Eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com Deus. Não estou para ter aliança. Tá? É um ato de quem... Então, assim, é muito melhor, muitas vezes, do que você estar todo enrolado tomando Santa Ceia. É muito pior para você, porque isso deve ser um veneno para quem está fazendo coisa errada. Então, veja bem. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, a igreja, o que vai acontecer? Você tem que se munir de gente. Só que o tempo que a gente vai entrar agora vai ser um tempo difícil, de perseguição. Nós vamos entrar num tempo de muita dificuldade espiritual para romper. Se vocês oravam meia hora, vocês não tem que orar 2 horas, 3 horas. Porque nós temos uma regência agora, estabelecida. É o que eu falei para vocês, num culto aqui, eu disse, gente, muro levantado com livre-arbítrio, Deus não derruba. Agora, ai de quem se levanta contra a autoridade instituída. Ai.
Vocês não sabem o que acontece. O que acontecia com os apóstolos era isso. Carta de Pedro está lá, os romanos massacrando os cristãos. Pedro fala, ó, vocês temam a Deus, honra as autoridades. Honra as autoridades, porque é sagrado o Senhor. Quando a gente honra a autoridade, a gente entrega ela na mão de Deus. A gente dá honra para a autoridade, aí você coloca ela na mão de Deus. Aí quando você fica questionando e criticando, lançando pedra lá no Facebook, aí você espera. Vocês vão ver o que acontece. Agora, o que a gente tem que fazer agora, não adianta a gente ficar com esse papo de triunfalismo, que nós vamos dominar o mundo. Na Bíblia, a Bíblia, ela desce assim, ó. Ela vai descendo. Vai para o Apocalipse. É a única maneira de Deus salvar a igreja, é purificar ela. Purificar ela. O que ele vai fazer? Ele vai tocar fogo na igreja. Fogo de juízo. Pode preparar, fogo de juízo. Fogo de juízo, é perseguição, é afronta contra o evangélico, é proibição, é liberação disso, não pode, é imposto. Pode preparar o espírito. Aí, pastor, nós vamos fazer joelho, irmão. Culto só no joelho. Não adianta ter carro para vir na igreja, não. Se não tiver joelho, você não tira nem seu filho de casa. O justo viverá pela fé, não é isso? Então, vai chegar num ponto, o que acontece? O irmão, não está aguentando. Vai desviando um monte. Aí fica os remanescentes. E a igreja fica gloriosa, porque a igreja enche de poder. Porque você tem as pessoas que oram, gente que tem fé e gente que tem santidade. Aí você vai ver milagre. Aí milagre, aí o avivamento é esse. O avivamento é feito com purificação. Avivamento não sei, mas para purificar, porque a Bíblia diz, dele tempo para se arrepender. Nós tivemos tempo para se arrepender. Deus deu ar-condicionado, deu estacionamento para nós, deu carro bom para nós, deu empregos bons para nós. Dele tempo para se arrepender. A gente se arrependeu? Tem um monte de enrolado aqui dentro da igreja também. Se arrependeu? Tem gente brincando com a mesma coisa. E agora não, no meio da perseguição, da intolerância religiosa, aí vem, meu filho, a atmosfera pesada, o cara para fazer um culto desse aqui, render um domingo, ele vai ter que jejuar, orar, virar à noite, para você tocar um violão aqui para o pessoal dar glória a Deus, você vai ficar tudo assim, ó. Não vem com essa de vir aqui tocar violão, cantar a musiquinha que você fez aqui, ficou meia horinha, não vai funcionar, pode ter, eu estou falando. Pregador então, igual o outro, né? Cara, até engraçado, né, isso? O menino aqui da igreja falou, pastor, veio um cara aqui, assistiu o casamento, não sei o quê, um pastor lá não sei da onde, pediu para o senhor mandar para ele o esboço da mensagem, para ele fazer um casamento lá. Esse cara não ora? Como assim? Eu vou dar esboço meu para ele poder fazer um culto lá, mas não estou entendendo. Ele falou assim, eu não quero ser pastoreado por um cara desse, que não tem mensagem. Eu falei, isso é uma piada, não é não? Ele falou, não é verdade, pastor. Não é piada, não é verdade. Meu amigo, se você não tiver pasto você tem que plantar ele. E as ovelhas não comem. Acabou o pasto, as ovelhas, ó, puf, daqui para lá, ó. Tem pasto, você está ali, ó, tranquilão. Acabou o pasto, vai atrás de pasto, sobe montanha, nego pega ônibus, vai parar lá em Vitória para ir atrás de igreja. Quer pasto, ovelha quer pasto. Quer saber de nada não, vai de charrete, na maca, quer pasto para sobreviver. Mas a gente vai precisar disso, cara. Nós vamos precisar disso para a igreja renovar, para a igreja purificar. Porque senão não ser salvo não. Crente mais ou menos cai tudo, tá? Eu vou falar logo, vou adiantar logo para vocês. Os mais ou menos, vocês não se assustam. Esses meia boca, religiosos, que ficam assim dentro de igreja só enchendo a paciência, tudo vai ser ladeira abaixo. Tudo ladeira abaixo. É bíblico isso, gente. A minoria que vai ser salva. Mas você vai ter ali um grupo pequeno de gente cheia de poder. Vai ter aleijado andando, as doideiras vai acontecer. Por quê? Olha para a igreja perseguida, o que acontecia. Meu Deus do céu. Deus é bom demais. Deus, primeiro, ele bota a gente numa rede para balançar com suco. A gente acha que não está bom, aí ele joga a gente dentro da fornalha. A gente só vai ver o quarto homem dentro da fornalha. Não vê não. Fora disso não vê não. Aí, cara, quem quiser converter, converte. Vai ter gente lá fora que vai converter.
Vai ter gente dentro da igreja que você achou que era crente, não aguenta, que não está firmado sobre rocha, está firmado sobre areia. Então, esse é o melhor tempo da igreja. Para a igreja, sim, que é o tempo da purificação. E aí acaba o sistema religioso, graças a Deus, né? Aí você tem aí 20 pessoas dentro de uma igreja dessa aqui, pegando fogo, pô. O que você quer? Você ter 20 pessoas pegando fogo é melhor do que você ter 1000. Jesus com 12, ele mudou o mundo. O que é melhor? Você ter 12 pegando fogo ou você ter uma multidão gelada? Aí acabou, negócio de clube social, esse negócio de crente maçom, isso aí acaba tudo, bicho. Isso aí acaba. Crente maçom, legalista, beberrão, acaba tudo. Acaba tudo isso aí. Então vamos seguir, né? Vamos para as cenas dos próximos capítulos. Então a tendência é essa, ó. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não entra nesse papo que vai ter, que nós vamos subir na montanha, nós vamos dominar o mundo, nós vamos converter o presidente, o prefeito vai converter. Não entra nessa história aí, não, que isso é conversa fiada. Tá? Não tem isso para nós, não. Por que o arrebatamento vai acontecer? Porque a terra vai ficar insustentável. Por isso que o arrebatamento tem que sair. Tem que acontecer. Porque se Deus não tira, não fica um crente no céu. Deus fez uma cidade celestial para botar quem lá? Se Deus esperar muito, daqui a 30 anos não tem crente mais não, ué. Acaba tudo. Ele tem que arrebatar agora. Ele tem que provar e arrebatar. Se ele não arrebata, não vai ter ninguém para morar na cidade celestial, não. O crente não aguenta aperto, não, filho. Como eu disse, o ouro purifica. Palha queima. Obras feitas de palha, madeira, vai queimar tudo, só vai ficar o pó. Agora o ouro vai ficar brilhando, viu? Galera espiritual vai ficar rindo à toa. Quem é espiritual está com medo de alguma coisa? Está com medo de nada, rapaz. Gente de Deus não está com medo de nada. Agora, os espirituais não são só os que estão dentro das igrejas, tá? Vai por mim. Deus vai trazer gente de fora para dentro. E vai tirar gente de dentro para fora. Eu estou fazendo a minha parte, eu já estou velho mesmo. Entendeu? Estou descendo a ladeira já tranquilinho, cuidando da minha vida. As besteiras que eu tinha que fazer eu já fiz no passado. E estou cuidando da minha vida, que eu ganho muito mais com isso, que eu quero ter paz. Eu não quero ter dor de cabeça mais não. E eu quero pelo menos morar no céu, porque a vida já é dura demais. Deus que me livre. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui na tua casa. Nos dê um dia e um culto abençoado, debaixo do teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Sigamos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta,